Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila, professora de Língua e Cultura Brasileira para o Mundo. Quero contar para vocês que eu fiz uma viagem incrível semana passada, uma viagem maravilhosa para um parque nacional brasileiro, para um paraíso brasileiro. E eu queria contar um pouco para vocês de uma parte dessa viagem, também compartilhar algumas dicas, caso você esteja pensando viajar para esse lugar também. E, sei lá, te fazer um relato para você praticar um pouco de português comigo e conhecer um pouco mais sobre esse lugar. Que lugar é esse, Camila? Estou falando dos Lençóis Maranhenses. Vou falar tudo para vocês e como foi a minha passagem por lá. Vamos lá? Então vamos lá ao relato a Lençóis Maranhenses. Esse paraíso localizado no estado do Maranhão. O Maranhão é o último estado da região nordeste do Brasil. A capital é São Luís e foi lá em São Luís que a viagem começou. Eu moro em São Paulo, então temos um voo de por volta de 3 horas e meia, se eu não me engano, até São Luís. E de São Luís é necessário pegar um transporte até uma das 3 principais cidades ou portas de entrada para o Parque Nacional. Nós optamos começar por Barreirinhas, que é uma das cidades que acredito que mais pessoas visitam ou que começam esse passeio pelos Lençóis Maranhenses. E assim fizemos então. Contratamos o serviço de uma van com outras pessoas que saiu diretamente do aeroporto de São Luís e seguimos em uma viagem de 3 a 4 horas de distância. A estrada não é muito boa, então foi importante também contratar uma empresa local e que já conhece muito bem a região. E foi maravilhoso. O nome da empresa que eu contratei chama Frank Tour e eu recomendo muito. Ao contrário da volta, que contratamos outra empresa que foi horrível, terrível, nos fizeram esperar por muito tempo, então eu não vou recomendar. Mas a minha primeira recomendação começa aqui com essa van dessa empresa chamada Frank Tour. Se você é um estrangeiro que está planejando fazer uma viagem também para os Lençóis Maranhenses, eu entendo que as informações são sempre bastante complicadas, né, de serem conseguidas. Então eu espero que esse vídeo te ajude um pouco a procurar empresas que funcionaram para mim ou que eu te dê dicas de roteiro e onde procurar as coisas, porque não é tão simples assim. Então, como eu cheguei até essas empresas que eu contratei? Pesquisa entre amigos que já visitaram, estudantes que já foram e o famoso Google também. Então, transfer, aeroporto, São Luís, Barreirinhas. E aí apareceram várias opções e eu mandei mensagem para cada uma delas até encontrar o preço e o horário mais adequado para a viagem. Então, essa é a primeira dica que eu tenho para você. Então, o que foi essa viagem? Como ela foi feita? Eu fiz uma coisa que não é todo turista que faz e que foi uma experiência inesquecível e que eu acho que você também deveria fazer, que foi a travessia dos Lençóis. Eu fiz uma trilha, um trekking por 3 dias dentro do Parque Nacional, andando pelas dunas, andando pelas lagoas, com uma agência de turismo que eu recomendo muito, que foi uma experiência maravilhosa, chamada Paraíso do Caju. Estou inclusive com esses brincos de caju, essa frutinha tão típica do Nordeste brasileiro, em homenagem a eles. Esse é um brinco que minha amiga Lafayane fez. Vocês sempre perguntam dos meus brincos e é ela que faz a maioria deles. Posso passar o contato se vocês quiserem.
E esse vídeo não é uma publicidade paga da agência, nem de nenhum outro serviço que eu recomendar aqui. Eu estou falando porque realmente eu tive boas experiências e eu quero recomendar para vocês. Então, toda essa travessia dos lençóis foi feito com essa empresa, Paraíso do Caju. Eu recomendo que vocês também contratem eles para fazer, especialmente o nosso guia, muito fofo, muito especial, muito competente, local de Barreirinhas, que é a cidade principal que a gente foi, a primeira cidade que nós fomos, que é o guia Tavinho. Então, se vocês forem fazer um passeio com o Paraíso do Caju, peçam para fazer com o guia Tavinho, que ele é um querido, ele é maravilhoso. Então, a nossa viagem então começa em Barreirinhas, que é uma das 3 principais entradas para o Parque Nacional, uma das cidades maiores que tem lá. São cidades bastante simples, com pouca estrutura. Então, se você é uma pessoa que gosta de luxo, resort e muito conforto, eu já vou te dizer que essa viagem não é para você. O que não significa que tenha sido uma viagem ruim. É tudo muito simples, mas tudo incrível, maravilhoso. E eu, pessoalmente, gosto muito dessas aventuras. Também é uma viagem para quem gosta de acordar cedo, porque todos os dias começa tudo muito cedo. Então, o primeiro dia começou em uma pousada em Barreirinhas que eu organizei à parte. E às 4h30 da manhã, o guia chega nessa pousada em Barreirinhas e aí sim a nossa aventura começa. Então, o primeiro dia é assim, nós pegamos aquele carro 4x4, que tem aquele espaço atrás com as cadeiras, e você vai assim... É uma estrada bem difícil. A gente entrou pela natureza, fizemos um caminho com muitos buracos. Eu sou uma pessoa que tem muitos problemas com enjoo, com náusea. Eu passo mal até no Uber. Então, barco, carro em movimento, carros que fazem muito movimento, no geral, são problemáticos para mim. Então, eu já fui preparada com o meu remedinho, tomei o remédio para não ter náusea, para não ter enjoo, e aí foi tudo perfeito. Então, essa viagem começa em Barreirinhas, em uma viagem em um carro 4x4. Ficamos por volta de 1h30 nesse carro. Também tinham outras pessoas em Atins, que é a outra porta de entrada importante do Parque Nacional, inclusive é mais perto do Parque Nacional, pelo que eu entendi. Lá pegamos mais pessoas, um casal, para fazer esse tour. E aí, finalmente, entramos de fato no Parque Nacional e a viagem começou de verdade. Eu vou ficar olhando bastante aqui as minhas fotos no celular para memória reativar e eu não esquecer nenhum detalhe para vocês, para contar essa experiência. Bom, então 1h30 mais ou menos dentro desse carro 4x4, e aí nós chegamos no primeiro ponto do Parque Nacional, que é chamado de as Dunas da Bandeira, Pico da Bandeira, alguma coisa assim. E lá então descemos do carro com nossas mochilas. O guia preparou um lanche muito gostoso, super especial, um sanduíche, café, uns biscoitinhos, frutas. Foi uma delícia. E aí, de fato, essa caminhada começou. Então, eu já vou começar dizendo para vocês o que é necessário levar para fazer uma travessia como essa. Bom, acho que tudo que te protege do sol é fundamental, porque o que são os Lençóis Maranhenses? É uma área com muitas dunas e várias lagoas. Então, a primeira coisa que você tem que planejar na sua viagem é ter certeza que você está fazendo essa viagem na época ideal. Porque
essa região do país não tem as estações do ano tão bem definidas ou um pouco mais definidas como o sul e o sudeste do país. Não tem primavera, outono. A noção é diferente, como também acontece em várias regiões próximas à linha do Equador, alguns vizinhos sul-americanos também. Então, você tem que saber que mais ou menos de junho até mais ou menos setembro é uma época muito boa para você fazer essa viagem, porque é quando não chove. E aí é a época mais seca. Enquanto que mais ou menos de outubro, novembro até maio é o que eles chamam de a época das chuvas. E aí é muita chuva o tempo todo, o que faz sentido porque é o momento que essas lagoas que estão espalhadas pelo Parque Nacional vão ficar cheias, né? Então essa é a primeira informação para vocês. Organizem essa viagem para ter certeza que vocês estão indo na melhor época possível, que não vai ter chuva, como nós fizemos, e também que você vai passar por várias dunas, então você vai precisar ter um calçado adequado para isso. E uma curiosidade é que são várias e várias lagoas que estão espalhadas por lá. Algumas são maiores e um pouco mais permanentes, mas os lençóis maranhenses têm essa característica de ser um lugar que está sempre em transformação. Lá tem muito vento, o tempo todo tá ventando, o que é muito agradável para fazer uma trilha, para caminhar, porque não é aquele calor insuportável, tá sempre ventando. E a areia não é quente, então é super possível fazer essa travessia descalço. E às vezes tem novas lagoas, então se eu voltar lá no próximo ano, talvez algumas lagoas que estão agora não vão existir, porque o vento cobriu, ou o contrário, podem surgir novas lagoas. Às vezes tem duas lagoas menores e com o vento essa faixa de areia desaparece e se transforma em uma lagoa só. A água, ela não é muito fria, mas também não é quente. E devido ao vento, é interessante notar que a água também está sempre em movimento, sempre em movimento. E as lagoas maiores têm alguns peixinhos bem pequenininhos que dá para observar também, algumas plantas aquáticas também. Então, falando do que você precisa levar, é muito importante que você use roupas que vão te proteger do sol. A agência Paraíso do Caju nos deu um boné de presente, uma mochilinha com alguns lanches, umas castanhas, uns salgadinhos dentro, que é muito importante isso, que vocês tenham alguns lanchinhos para comer ao longo da caminhada. A agência também disponibiliza de um seguro, que é muito importante, é um seguro individual, caso aconteça algum acidente, alguma emergência com você. E fundamental, que é guia credenciado pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes, né? Que é o nosso instituto que cuida da maioria dos parques nacionais brasileiros e que, gente, é fundamental, é obrigatório. E para mim é uma questão quase ideológica que vocês contratem guias credenciados, especialmente guias locais, como foi o caso do Tavinho, o nosso guia, que é uma pessoa da região, alguém que cresceu lá, que tem uma história com a região, que conhece tudo, que vai te explicar tudo. E eu também notei que dentro do Parque Nacional tinha alguns grupos andando sem guia. Isso, além de ser muito perigoso, não é algo legal de se fazer, né? Esses guias pagam vários impostos. O Instituto Chico Mendes é um instituto que cada ano está lutando para conseguir mais dinheiro para cuidar dos nossos parques nacionais. As agências têm guias super especializados também.
É um trabalho que exige estudo, muita dedicação, muito esforço físico também. Então, contratem guias. Isso é muito importante. E isso é muito importante para fazer em qualquer parque nacional brasileiro. Então, contratem guias, especialmente o Tavinho, que agora é meu amigo. Bom, você tem que levar boné, você tem que levar protetor solar, óculos de sol é muito importante, uma garrafa com água, especialmente aquelas garrafas desse material que permite que a temperatura fique mais preservada lá dentro. Dentro da minha mochila, eu tentei levar uma mochila muito pequena, porque você vai carregá-la ao longo de todos os dias da travessia. A nossa travessia durou 3 dias, mas também existe a possibilidade de fazer passeios de 1 dia, 2 dias, ou até mesmo mais, tipo 1 semana acampando nas dunas. E eu levei uma mochila de 20 litros, com o extremo essencial lá dentro. Então, tinha os biquínis, tinha os shorts, que foi bem importante para poder caminhar com mais conforto, aqueles shorts de lycra mais justos, os biquínis, a toalha, uma ou duas, acho que 2 mudas de roupa para poder usar à noite. Eu levei um pijama também, acho que não precisava, mas eu queria dormir de pijama. E tudo em potinhos pequenininhos, né, relacionados aos seus itens de higiene. Shampoo, condicionador, um sabonete pequeno, repelente é bastante importante também. Outra coisa que foi legal de levar foi uma sacolinha plástica ou aquele ziplock para poder guardar outras coisas, porque tudo vai encher de areia, isso é importante para você saber. E um ponto que foi um pouco de dúvida para mim, eu perguntei para muitos amigos e pessoas que visitaram as dunas e também a agência, é com relação aos sapatos. Então, eu levei uma sandália dessas que você pode fechar atrás, foi bastante confortável, mas em alguns momentos eu quis tirar essa sandália e caminhar descalço. É muito agradável caminhar pelas dunas descalço. A areia não é quente, então é possível caminhar com muito conforto, mas é cansativo andar nas dunas, né, gente? Então, sobe, desce. Aí, às vezes, você tem uma duna muito grande e você precisa deslizar por ela. Então, às vezes, não é tão simples assim. Então, eu senti a necessidade de, às vezes, tirar esses sapatos. Você também vai pisar em chão diferente. Então, às vezes, a duna vai estar com a areia bem mais seca e fofa, como a gente fala, né? Quando a areia tá mais macia e seu pé afunda inteiro. Outras vezes, a areia vai estar mais dura e aí o sapato é mais confortável, a sandália é mais confortável. Várias vezes durante a travessia você vai molhar os pés pisando nas lagoas. Então, às vezes o pé vai estar molhado, às vezes vai secando ao longo do caminho, mas tudo se seca muito rapidamente. Inclusive, eu consegui lavar um pouco a roupa durante umas das noites nas paradas e no dia seguinte já estava tudo seco, porque lá é muito calor. Então, essa é uma dica também. Se você vai fazer uma travessia como essa, para não ficar muito preocupado em levar roupa demais, porque aquele peso andando por vários quilômetros nas dunas vai fazer toda a diferença para você. Também é recomendado levar uma lanterna, porque em um dos dias você vai sair no escuro, então é bom para iluminar. Mas, sinceramente, a lanterna do celular foi mais do que suficiente. Bom, esse é o kit, essas são as coisas essenciais que estavam na mochila. Então, vamos voltar para o relato dia a dia de como foi essa travessia.
Começamos então nesse lugar chamado Bandeira. Chegamos lá com esse carro 4x4 de Barreirinhas, passando em Atins e aí finalmente chegando nas dunas. Por volta das 7 horas da manhã, a gente já tinha tomado esse lanche que a agência ofereceu e fizemos uma caminhada de 6 quilômetros. Então, foi um dia mais leve, com várias paradas, obviamente, porque até mais ou menos 10h30 da manhã a gente tinha que chegar no acampamento. Esses acampamentos são chamados de oásis, nome muito chique, né? Muito bonito. E aí, a primeira parada do primeiro dia foi nesse oásis chamado Baixa Grande. Esses oásis são bastante preparados, eu achei uma estrutura muito legal. Nós dormimos em redes, que no geral eu também fico um pouco com náusea e enjoada, mas foi muito tranquilo, não sei, acho que eu tava feliz de férias, então nada foi um problema pra mim. Esses lugares eu achei com uma estrutura muito boa dentro de uma proposta de bastante simplicidade. Então a gente tinha banheiro com chuveiro, eletricidade para carregar o celular, por exemplo. Tinha um pouco de luz elétrica dentro das casas. Tudo muito limpo, muito organizado. E as refeições também são feitas dentro dos oásis. Aliás, eu comi muito. Todo tempo o nosso guia vinha avisar que era a hora de comer. E eu confesso que em alguns momentos eu nem tava com fome e já vinha mais comida pra gente. Foi muito legal. Então, nos oásis a gente faz um lanche à tarde. Tem o almoço também, assim que a gente chega, né? Por volta de 11h30, meio-dia, a gente já tá almoçando. Tem um lanche da tarde. Depois de sair do oásis, desse acampamento, nós voltamos para as dunas para passar a tarde lá, ver o pôr do sol, ficar um pouco mais tranquilo nas lagoas sem a mochila, né? Mais leve. Voltamos para o oásis e jantamos. Comida deliciosa, tudo feito lá. E vale reforçar que esses oásis são comunidades de pessoas que moram lá e que recebem esses turistas, esses aventureiros e que organizam tudo para nós. Um trabalho que também é importante para eles, para manter a comunidade viva. Então, todo o pagamento é feito para eles, a agência cuida de tudo. Mas lá você também pode comprar outras coisas. Água, um suco, uma cerveja. É possível comprar lá. E se você tiver dinheiro vivo em espécie, vai facilitar, porque a internet lá não funciona muito bem. É possível fazer um Pix. O Brasil é maravilhoso, né? Os nossos métodos de pagamento sempre muito funcionais. No alto das dunas, o 5G funciona muito bem, mas lá dentro do oásis, o Wi-Fi é mais limitado. Então, se você tiver dinheiro em espécie, vai facilitar para a comunidade. Então, é isso. O primeiro dia foi assim. Então, chegamos, andamos 6 quilômetros, fomos para esse oásis. As redes ficam em uma casa bem grande dentro desses oásis. E lá tem várias redes disponíveis para você escolher a sua e passar a noite. E também tem alguns animais ali pelas dunas e também dentro desses oásis. Eu vi várias cabras, inclusive a minha favorita, a minha nova amiga Serafina. Ai, que coisa mais fofa, a Serafina. Ela é praticamente um pet ali do oásis Baixa Grande. A coisa mais fofa. Ficava ali com a gente no oásis, né, no acampamento. Mas ao longo das dunas você também vai ver várias outras cabras. Eu vi vacas, vi cavalos que ficam andando ali pelas dunas. E dentro dos oásis das comunidades eu vi galinhas, galos, porcos ali sendo criados.
pela comunidade, pelos moradores locais. Esse foi o primeiro dia, então, um dia que andamos 6 quilômetros. E aí, o segundo dia foi mais intenso. No segundo dia, acordamos por volta das 4 horas da manhã. Eu falei pra vocês que tem que acordar cedo, né? Então, no primeiro dia também, acordei às 4, o guia chegou às 4h30. Segundo dia, acordei às 4, às 4h30 o café já estava sendo servido lá também dentro do oásis. Sempre com café, frutas, suco de frutas locais, biscoitinhos, várias coisinhas assim. E o almoço e o jantar também. Sempre tinha um feijão, um peixe extremamente fresco, né? O peixe saiu do rio e já vai direto para o seu prato. Ou frango, uma salada, um legume. Vários dias tinha massa, macarrão, comida deliciosa. E aí no segundo dia, então, mais uma vez, acordamos às 4 e às 5 da manhã já estávamos caminhando. Foi um dia de fazer nós cruzamos o Rio Negro, que é um rio importante ali dentro do Parque Nacional. E foi um pouco de aventura. Mais uma vez, Tavinho, guia muito bom, porque ele sempre queria trazer experiências diferentes para nós, o que foi muito legal. Então, ele observava que tinha um outro grupo indo para cá, então ele mudava a rota para ir para outra direção. Ele observava que tinha algumas pessoas em uma lagoa, então ele mudava para ir para uma outra lagoa mais vazia. Aí sobe duna, desce duna, e em alguns momentos a gente precisava colocar a mochila assim mais em cima da cabeça para atravessar algum rio, como foi o caso do Rio Negro, ou uma lagoa. Então é muito legal ter essas experiências diversas dentro dos Lençóis e observar a mudança do sol, né? Então, quando a gente saiu 5 horas da manhã, estava amanhecendo. Nós vimos o sol nascer. E no fim do dia, sempre vemos o pôr do sol no alto das dunas também. Então, acompanhar toda essa mudança do sol. É uma região que o tempo muda muito. Então, de repente, fica nublado. Pode chover um pouco, mas é muito rapidamente a chuva. Não foi o caso, nós não pegamos chuva. Mas pode chover rapidinho, aí para. Aí fica tudo nublado e rapidamente o sol já volta. Então tem muita variação assim. E aí, gente, o segundo dia nós andamos de 11 a 12 quilômetros. Já foi mais intenso. Saímos por volta das 5 e antes do meio-dia, acho que por volta das 10h30, novamente, já estávamos no segundo oásis. O segundo oásis chama Queimada dos Britos. Muito bonito o oásis também. Tinha um rio bem grande, muito legal ali na frente. E sempre no mesmo esquema. As refeições são feitas lá, banheiro, tem chuveiro, tem uma tomada para você poder carregar seu celular. Então, estruturas bastante semelhantes. E aí, gente, chegamos ao terceiro e último dia, que fomos... O ponto final é uma lagoa muito grande, chamada Lagoa do Junco. E esse dia foi pesado, tá? Esse dia eu quase morri. Nesse dia, nós acordamos às 2h30 da manhã. Sim. 2h30 e às 3h30 a gente já estava caminhando. Então, nesse momento, a lanterna foi importante, mas principalmente do caminho entre o oásis até as dunas, porque você passa por uma rua de terra que tem alguns animais, outras pessoas, então é importante ter a lanterna. O meu colega do grupo uma hora quase pisou num sapo. O guia avisou, cuidado, sapo. Então a lanterna foi importante nessa hora. E aí quando você chega nas dunas, o Tavinho falou, gente, não precisa de lanternas.
porque o ideal é que agora vocês tenham essa experiência de andar nas dunas à noite. Foi incrível poder andar no escuro nas dunas, as estrelas. Ai, que coisa mais linda! E era uma noite de lua, a lua estava minguante, então é muito lindo andar naquele chão branquinho, só com a luz da lua, o luar maravilhoso. E aí você faz uma pausa, olha para aquele céu estrelado, limpo, maravilhoso. E aí gradualmente o sol começa a aparecer, começa a nascer. Olha, uma experiência indescritível. Então, eu falei que eu morri no terceiro dia, porque eu já estava bastante cansada. E o terceiro dia são 14 quilômetros de caminhada. E aí, caminhar em duna é diferente, né, gente? Mas foi incrível. O ponto final foi essa lagoa do Junco que eu falei para vocês. Obviamente, não são 14 quilômetros direto, né? Você faz pausas. Então, anda, sei lá, 40 minutos, faz uma pausa, toma um café da manhã, come um lanche, castanhas, biscoitinhos, docinhos, entra na lagoa e aí continua. Então, é tudo muito bem estruturado. O grupo é muito legal também, todos na mesma vibe, sabe? Eu, obviamente, era a última do meu grupo sempre. Eu tava sempre pra trás ali. Mas foi incrível. Foi uma experiência indescritível. E aí, no último dia, né, a gente vai pra essa lagoa e a agência nos leva de carro, de 4x4, até a pousada onde estamos hospedados, na cidade de Santo Amaro, que é outra cidade muito legal e que eu recomendo muito pra quem quiser conhecer os Lençóis, ficar lá. Obviamente, a maioria das pessoas que vai para Lençóis Maranhenses não faz isso que fizemos, né? Um trekking de 3 dias, totalizando 32 quilômetros e... Nossa, que aventura! A maioria das pessoas vai ficar em alguma pousada, ou em Barreirinhas, ou em Atins, ou em Santo Amaro, passar o dia nas dunas e voltar. Então, isso é o que a maioria das pessoas faz. Nós quisemos ter uma experiência mais diferente, uma aventura mais intensa, imersiva nas dunas. Então, é isso. Esse é o depoimento da viagem. Dei o máximo possível de detalhes para vocês. E eu espero muito que vocês conheçam o Maranhão. Um estado incrível, maravilhoso. Comi muitas comidas diferentes, peixes diferentes, frutas, sucos, sorvetes de frutas que eu não conhecia. Cultura, né? Fomos em junho, então é o mês do São João, o mês do Bumba Meu Boi e de várias outras celebrações típicas, locais, folclóricas, indígenas, que foi uma maravilha poder viver essa experiência. Espero que você também possa conhecer um dos paraísos brasileiros. E mais uma vez quero agradecer à agência Paraíso do Caju e ao Guia Tavinho, que tornaram essa experiência inesquecível. Então foi isso, pessoal. Até a próxima aventura ou próximo vídeo de gramática, de cultura, de viagens. E a gente se vê por aí. Um beijo. Tchau, tchau.